Olá, amigos e amigas que nos acompanham pelas redes sociais. Começa agora mais uma edição do Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. Lembrando que o Pode Morar tem patrocínio da Solução Crédito Imobiliário, assessoria especializada em financiamento imobiliário. Saiba mais em soluçãocreditoimobiliario.com.br. Também BR Condos, a maior rede de administradores de condomínio do Brasil. Saiba mais em brcondos.com.br. E Mast Soluções Contábeis, especializada na contabilização da construção civil. Saiba mais em mastcontábil.com.br. E nessa edição do programa, vamos falar sobre uma empresa do segmento da construção civil que completou recentemente 30 anos de história. Estou falando da Convisa e, para tanto, recebemos nada mais, nada menos que o fundador da Convisa, o empresário Ivandro de Souza, meu amigo. Ivandro, seja bem-vindo ao Pode Morar. Obrigado, Wagner. Oportunidade para nós estar aqui falando um pouquinho da empresa, da cidade, do mercado imobiliário, daquilo que rolar aqui hoje. É isso aí, a gente não se preparou muito para nada. O Ivandro disse, fique assim, à vontade, né? Pode perguntar o que eu quiser. E eu sei que você tem uma história muito bacana, uma história de vida muito bacana que até serve de inspiração para as pessoas. Eu queria que você, que não nasceu em Joinville, mas é apaixonado por essa cidade, Sim, que contasse um pouco dessa história, da sua história de vida, da história depois empresarial. Conte um pouco dessa história de Ivandro de Souza. Eu sou um joinvilense nascido em Brusque. Sim. Eu gosto de chamar assim quem vem de fora, porque Joinville acolhe muito bem quem vem para cá, especialmente para trabalhar, como foi o meu caso. Eu cheguei aqui em 1989, em abril de 89, pela rua Otto Karderfeld. Né? 19 anos. Tinha 19 anos. Vim para trabalhar, né? E estou todo esse tempo aqui. Montei a empresa, casei, tenho duas filhas e toco a vida, Wagner. Resumindo, né? A vida. Resumindo, né? Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Com 13 anos de idade. Aliás, neste ano, eu ao invés de celebrar o aniversário de nascimento, eu celebrei 40 anos de trabalho. Tenho muita gratidão por tudo que recebi, pelo que fiz, né, e pelo que faço, né? Então, e sempre já iniciou nessa área, vamos chamar assim? Sim, porque os meus irmãos em Blumenau tinham imobiliária e eu recebi de presente, quando eu fiz 13 anos de idade, do meu irmão mais velho, eu recebi um emprego para trabalhar meio período. Que legal. Então eu ia para a escola meio período, né, na adolescência, com 13 anos, e meio período então eu trabalhava na empresa, já ajudando ali, na época, organizando carimbos, né, que hoje em dia ninguém mais nem usa mais, né? Sim. Folhas, papéis, preenchendo uma guia para pagar as taxas do banco, aquelas coisas meio todas. office boy, né? Ainda era um auxiliar do office boy, né? E depois, então, que eu tive a honrosa função de office boy. Mas é isso daí. Então, era dentro de uma imobiliária, onde a gente aprendeu o ofício, né? E o amor pelo trabalho. E aí foi passando o tempo, eu fui me dedicando, sempre muito curioso, sempre muito interessado também, onde eu recebi então a oportunidade pelos meus irmãos de vir para Joinville trabalhar. Vim com eles para cá, né? Na abertura de uma imobiliária, momento que eles estavam expandindo os negócios deles. Então eu vim para cá com 19 anos e aqui fiquei. 1 ano e meio depois, então eu achei que já estava na hora de empreender, porque eu estava ficando velho, né? Estava com 20 anos já, né? E aí então com as próprias asas. aí abri a minha empresa em novembro de 90, né? E, portanto, agora dia 1º de novembro completou 33 anos e eu estou bem feliz com essa história que se funde com a minha vida aqui em Joinville, né? A Convisa, né? Que iniciou com uma atividade de imobiliária, de intermediação imobiliária. Os primeiros 6 anos foram atividade de intermediação imobiliária. Depois eu migrei para o setor da construção em 96 e de lá para cá nunca mais saí. Depois que peguei o gosto pela construção, de colocar o primeiro tijolinho, nunca mais parei de construir. Ora mais construções, ora menos construções, dependendo também de mercado, de questões econômicas, né? Mas agora a gente está aqui vivendo um bom momento. Qual que foi a primeira obra da Convisa? A primeira obra foi quando nós iniciamos com os Le Petit, né? Ainda tem muita gente que lembra, né, dos apartamentos Le Petit. Foi lá no Costa e Silva,
é o Le Petit Boulevard. 16 apartamentos construídos. Era uma época em que não tinha Minha Casa Minha Vida, era uma época em que não tinha... tinha passado a fase das Coabs, que eram aqueles grandes condomínios populares, né? E era uma época de reabertura dos créditos imobiliários no Brasil, né? Isso foi em 96. Mas com juros ainda muito altos. Não, não, até foram já planos de financiamento naquela época, porque nós já estávamos num período de economia equilibrada, né? Num plano real, portanto já tínhamos uma inflação controlada. E aí veio essa linha de crédito do governo federal, através da Caixa Econômica Federal, para financiar habitações populares. E aí com juros um pouco menores, né? E ali a gente aproveitou essa oportunidade, começamos a construir e depois não paramos mais. Desses Le Petits, quantas obras semelhantes foram? Foram cerca de 35 prédios, 38 prédios, né? Porque nós fizemos na época no Costa e Silva, nós fizemos no Floresta, basicamente nesses dois bairros onde a gente construiu mais, né? Que era um bairro mais voltado para a área industrial da Zona Norte e um bairro mais aqui para a Zona Sul, né? E eu tinha um sócio na época, né? O meu falecido amigo José Antônio Vieira, e depois a gente abriu sociedade. E ele seguiu um tempo com o Le Petit e eu migrei então para outras obras, né? José Antônio Vieira, que foi até presidente do Sinduscom. Foi um bom presidente do Sinduscom. Interessante que o presidente atual, que é o Carlos, ele está fazendo um trabalho bem interessante na formação de mão de obra, que lá atrás o Tunico já tinha essa preocupação também, teve um projeto de formação de pessoas no setor da construção, e o Carlos agora voltou com esse projeto bem interessante. E o Le Petit, de certa forma, é aquele, muitas vezes é o primeiro imóvel daquele jovem casal que começou, da pessoa solteira, que realmente, querendo ou não, é um momento marcante para a pessoa. Vocês ajudaram a realizar o sonho de muitas famílias, né? Sem dúvida. Ele era, sim, a primeira moradia. Aliás, nesta semana eu atendi uma pessoa lá na Convisa, o Aquiles, que comprou o seu primeiro apartamento, que foi um Le Petit, lá atrás, nesse prédio aí que foi o primeiro prédio. Então, volta e meia, a gente ainda vende apartamentos para quem comprou apartamentos lá atrás, ou agora nós também estamos vendendo para os filhos daqueles que compraram lá atrás também, né? Isso é uma alegria, né? Porque você vê, é como se a gente recebesse um troféu, né? Um reconhecimento de alguém que confiou os recursos lá atrás, recebeu o apartamento, morou um tempo, né? Porque eram apartamentos pequenos, era um apartamento mesmo de início de vida. Quantos metros quadrados? 56 metros quadrados. Era um projeto bem arrojado para a época, né? Bem inovador, né? Tanto que a inovação é uma coisa que a gente tem bem presente ainda em todos os nossos empreendimentos, né? E a gente foi evoluindo a partir do Le Petit, que era um empreendimento bem voltado para o seu interior. A gente partiu para os residenciais Europa, onde nós tínhamos já uma preocupação com o entorno, né? Aquilo que a gente chama de unidades de vizinhança, mapeando inclusive o que tinha perto para os moradores, como farmácias, supermercados, escolas, postos de saúde. A gente entregava todo esse mapeamento completo para o morador. Esses não são aqueles que também têm umas salas comerciais ou não? Não chegamos a fazer prédios com salas comerciais, não. Mas a gente mapeava o que tinha no entorno para entregar para o cliente um conforto maior, além vamos dizer assim, da sua porta, do seu apartamento, do seu condomínio, né? A localização é algo fundamental, né, para as pessoas, né, que acabam, claro que elas precisam se enquadrar nesse perfil dentro das economias também, mas essas coisas acabam resultando porque a vida social envolve bastante coisa. Sim, o principal fator de decisão de compra de uma pessoa é a localização do imóvel. Ou está atrelado a um local de trabalho dela, ou está atrelado a um local onde tem os amigos, os familiares, ou onde nasceu, não é? Então, a localização, sem dúvida, é a primeira coisa que uma pessoa olha quando vai morar. Depois ela olha se tem 3 quartos, 2 quartos, o acabamento, a construtora, a referência, se ela tem condições de pagar ou não, né? Mas a localização é o principal fator de escolha. E em que momento que a Convisa mudou realmente, né, e começou a atuar num segmento de um padrão mais elevado e tudo mais? Em que momento que isso aconteceu? A gente iniciou então construindo apartamentos populares, né? E nós começamos então esse processo de migração, foi ali em 2005.
2005 a gente começou já a ter o sonho de ir para outros mercados, né? Mercados em regiões mais centrais, em bairros mais nobres, com terrenos mais caros, e aí a gente começou a investir mais nisso. Nesse momento, então, a gente foi bem ousado e nós criamos o Dubai Tower, que até hoje é o prédio mais sofisticado da cidade, que fica ali na rua Expedicionário Holtz, né? E o Dubai, Wagner, ele foi um projeto concebido num apartamento de 1 por andar, com 303 metros quadrados, e tem até hoje um escritório por apartamento, são 4 suítes. Mas veja que até hoje ele tem coisas que outros prédios ainda não adotam, como, por exemplo, água quente de hotelaria. O que é isso? É um sistema de água quente circulante no prédio, onde você não tem o aquecedor dentro do teu apartamento. Ah, sim. É lá em cima, Geral. na cobertura, tem um aquecedor, como se fosse num hotel, e tem um anel circulante de água quente. Bom, para que isso? Para que o morador, quando abrir Já tá quente. a água está ali. Não precisa ter aquela espera do aquecimento da água até chegar na torneira ou no chuveiro. Né? E a medição de água é remota. É por chip. Desde aquela época. E aí eu já estou falando de um projeto que já está pronto há 12 anos. Sim. Né? Então essa inovação a gente sempre trouxe. Aquecimento no piso dos banheiros. Né? Um dia de chuva como hoje, por exemplo, que assim fica tudo úmido dentro dos banheiros, toalha e tudo mais, você regula o termostato do piso, o banheiro fica sempre seco, o espelho teu está sempre seco, não tem aquela fumaçado, né, do vapor do banheiro. Né? Então essas inovações a gente sempre teve muito presente dentro da Convisa. Né? Na verdade o Le Petit já tinha isso lá atrás, isso é do DNA da empresa, sabe? Independente se... A inovação às vezes é uma coisa simples que é uma criatividade apenas. Isso. Então, assim, a inovação não está atrelado a padrão Tecnologia, construtivo, né? coisas, Não, você tem que gerar uma inovação que automaticamente entregue algum benefício para quem vai usar. Senão, aquela inovação não tem valor. Sim. Né? E a gente sempre procurou fazer isso, independente do padrão da obra. Se o empreendimento, se o apartamento é para alguém que tenha muito dinheiro ou menos dinheiro, você precisa entregar inovações que ele se sinta bem, que ele utilize. Né? Agora, por exemplo, em todos os nossos empreendimentos, isso é até legal para a pessoa que está em casa, até vou fazer um desafio aqui, vai lá e testa isso no seu chuveiro. Como é que funciona normalmente quando você vai tomar um banho? Você entra no box e você tem o misturador embaixo do chuveiro, na mesma parede. A Convisa, já há algum tempo, já não faz mais assim. A gente coloca o chuveiro num ponto e o misturador do outro. E você pode fazer essa regulagem da temperatura da água ainda fora do box, sem se molhar. Né? E isso é um conforto para quem está morando. E só sabe o valor desse conforto quem tem isso. Né? E como eu disse, né, se fosse assim, isso vai custar 50 mil reais a mais. Mas uma coisa tão simples que dá uma praticidade, uma facilidade para a pessoa. Então nós somos a equipe da Convisa é estimulada a estar permanentemente buscando estas soluções. E muitas vezes, é como você falou, não são as soluções que você vai investir muito recurso, mas são soluções criativas que você proporciona para o morador conforto, segurança, né, um bem-estar melhor. Aí a pessoa fica feliz no imóvel, mora bem, e por vezes ela nem sabe o porquê que ela é tão apaixonada pelo apartamento que ela mora assim. É porque nós, aqui atrás, pensamos em cada detalhe. Você quer ver um detalhe nessa linha também? É a velocidade do elevador. A nova geração de apartamentos da Convisa tem elevadores mais rápidos. Né? Hoje o mundo está muito rápido. Hoje você está na velocidade do WhatsApp, que alguém te manda uma resposta, você já quer... você manda uma pergunta, né, e você já quer receber a resposta rápida. Né? Agora,
tem coisa mais desnecessária do que um elevador lento, sabe? Faz um teste aí, como é que é o elevador da tua casa, quem está ouvindo a gente, né? Vê a velocidade e depois entra no elevador da Convisa. Você vai perceber que é muito mais rápido. Lógico, isso requer um investimento um pouco maior, mas não é só um investimento, é a preocupação com o usuário, com o morador. Né? Muito bem, Ivandro. Você falou de algumas soluções, eu preciso falar de uma solução aqui, que é a solução crédito imobiliário, Sim. né, especializada na assessoria para você que busca um financiamento imobiliário. Então, você está procurando um imóvel, até da Convisa mesmo, e você não tem o recurso suficiente, não tem problema. A solução, ela te dá todas as possibilidades de bancos, você escolhe a que melhor se encaixa no teu perfil. Eu já tenho conta nesse banco, você vai naquele banco. Eu quero tal banco que dizem que tem um juros legal, então vamos para lá. E isso que eles fazem para você. Não precisa bater de porta em porta no banco, a solução vê tudo isso para você. Então, se a questão é financiamento imobiliário, nós temos a solução. soluçãocreditoimobiliario.com.br. E para você que é construtor também, existem modalidades para construtor. Crédito com garantia de imóvel, crédito para construção, enfim, entre em contato com a solução e ela vai com certeza lhe atender da melhor forma possível. soluçãocreditoimobiliario.com.br. Ivandro, você foi entrando nos assuntos que estavam no meu roteiro aqui para perguntar para você, porque a Convisa me chama muito a atenção, né? Primeiro que é a empresa de um amigo meu, né, que eu gosto muito, e é importante destacar isso, mas eu vejo sempre muita inovação, muito arrojo, uma coisa assim diferente, eu vou empreender, vou fazer uma coisa, não é só empreender, é empreender de uma forma diferente. Então, sempre apresenta alguma coisa, como eu falei, às vezes a própria gestão das coisas como vocês fazem, e como eu falei, às vezes é uma coisa muito simples que dá um resultado interessante. Eu vou pedir para o Roger me ajudar aqui, mostrar a imagenzinha do Cão Visa. Do Cão Visa. É uma coisa tão simples, mas que chama tanto a atenção pro pessoal Paradinha que tá em casa. Cão Visa. Aí, ó. Paradinha Cão Visa. Que legal. Isso aí Isso é bem na frente da Isso é na frente da Convisa, mas esse sistema a gente tem nas nossas obras. Nós temos na frente também dos prédios que a gente entrega, né? A gente tem aqui água fresca para os animais. Então essa baciazinha ali, esse bebedouro, ele é ligado na rede de água da Convisa, mas no caso das obras é ligado com... E ele abastece automaticamente. À medida em que vai esvaziando, vai entrando água fresca. Sim, sempre tem e se água tiver fresca. Sujinho, é só abrir o ralo lá embaixo, facilmente, qualquer pessoa que estiver passando, faz a limpeza e vem água fresca para o cãozinho. Eu achei muito A bacana. gente gosta muito dos animais, sabe? Dos gatos, dos cachorrinhos. Sim. Né? E eu achei muito bacana, como eu falei, né? Às vezes é uma coisa muito simples, mas que chama tanta atenção das pessoas, né? A gente está fazendo um prédio, a Convisa está construindo um prédio totalmente orientado para proprietários ou tutores de pet. Eu vi, inclusive a gente vai falar dele então, tá bom. Então, daqui a pouco, porque também me chamou bastante atenção. E ainda em relação a isso, em se tratando de gestão, o que me chama a atenção também na Convisa é aquele projeto que vocês têm, que é o Construtor Escola, né? Que a pessoa passa por todas as áreas da empresa e conhece as áreas, de repente vê que ela tem mais afinidade. É um projeto que existe há bastante tempo já, né? Esse projeto, o Construtor Escola, é um projeto que foi desenvolvido dentro da Convisa, pelos engenheiros da Convisa, e nós levamos, no primeiro momento, para a Unisociesc para fazer um convênio com eles. Então, qual é a ideia desse projeto? Assim como tem o Hospital Escola para os médicos, nós desenvolvemos, então, o programa de Construtor Escola para os engenheiros, né, para os profissionais que querem trabalhar na construção civil. Não necessariamente só engenheiros, mas aqueles que procuram estágios na construção civil. E, através desse programa, Construtor Escola, o estagiário ele passa a ter uma visão muito ampla de como funciona o dia a dia de uma construtora. Isso dá uma riqueza gigante para quando esse profissional se estabelecer firmemente no E assim, querendo ou não, não é porque você está aqui, também não é qualquer construtora, né? É uma grande construtora que também acaba tendo experiências que, de repente, numa menor, talvez não teria. Né? Claro, a gente tem uma estrada percorrida aí de muitos erros e acertos, e através desse programa a gente coloca isso para esses estudantes, né, sobretudo os de engenharia. Agora, o mais legal disso, Wagner, é que outras construtoras aderiram a esse programa, a gente até incentiva que outras construtoras conheçam o programa e abram oportunidades
de trabalho através deste programa para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, e com isso a Convisa se tornou a primeira construtora escola do Brasil. Isso nos orgulha. Hoje, por exemplo, o nosso gestor de projetos entrou na empresa por conta desse programa. O nosso gestor de engenharia, onde ele tem vários engenheiros sobre a responsabilidade dele, entrou na Convisa por esse programa. Né? Então, o nosso gestor financeiro da Convisa, que é uma mulher, uma engenheira, ela também entrou na Convisa por esse programa. Então, a gente se orgulha porque a gente abriu essa possibilidade para esse mundo acadêmico, né? O mundo acadêmico veio para a Convisa e aqueles talentos foram retidos e hoje ocupam boas funções de gestão na empresa. E, de certa forma, valoriza também a própria academia, né? Com certeza, né? Porque assim, a gente não olha para o estagiário, através desse programa, com aquele olhar de que precisa alguém aí para abrir a porta da empresa, para ficar na recepção, contrata um estagiário. Sim. Né? Esse não é o olhar. O olhar é, nós precisamos de alguém para nos ajudar, sim, só que em troca a gente passa uma carga de conhecimento muito grande para ele, porque ele passa em todas as áreas da empresa. Né? É uma troca muito boa, muito justa. Sim. E aí outra coisa que me chama a atenção também é a questão dos projetos, né, que vocês apresentam, sempre com diferenciais, como você falou, sobre o Dubai e tudo mais. E aí eu lembrei daquele projeto que, inclusive, vocês ganharam uma premiação, acho que faz uns 2, 3 anos atrás. Sim, né? Talvez você esteja falando do Eusébio Corporate Center, exatamente. Que é um empreendimento comercial que a Convisa empreendeu ali na rua Eusébio de Queiroz. Sim. E esse empreendimento ele participou de um concurso catarinense. E graças ao talento, então, do arquiteto Kaique Schatzman e a Juliane Albuquerque, eles desenvolveram esse projeto para a Convisa. Esse projeto se inscreveu num concurso com 300 inscritos. Nossa. E nós teremos um honroso terceiro lugar, né? Que é um orgulho para a cidade, porque projetos assim deixam a cidade mais bonita, né? Deixam as pessoas trabalhando mais felizes, né? E nos enchem de orgulho. Né? Muito bem. E eu quero falar também agora, Ivandro, sobre os nossos parceiros da BR Condos. A BR Condos, ela tem sede em Joinville também, foi fundada em 2013 e conta com uma equipe altamente especializada com mais de 25 anos de experiência tanto na área de tecnologia quanto na área de gestão empresarial. Eles são a maior rede de administradores de condomínio do Brasil. Eles estão em mais de 150 cidades, mais de 2.000 condomínios, numa solução que é perfeita, tanto para atender as necessidades do síndico, né, quanto dos condôminos. Então, elimine as preocupações na escolha da administradora e no dia a dia do seu condomínio. Procure a BR Condos, brcondos.com.br. Fundada pelo Hugo Fabiano. Exatamente. Que está lá nos Estados Unidos hoje, é isso? Exatamente. Eles devem falar, vamos montar um programa nos Estados Unidos. Você sabe que isso que você comentava antes da solução de financiamento, se me permitir até contribuir e dar até uma sugestão para quem está vendo o imóvel para comprar e quer financiar, isso que você apresentou é muito interessante, porque, em geral, as pessoas vão ver o financiamento depois da escolha do imóvel. Se elas procurarem antes a orientação e uma verificação do quanto que elas conseguem financiar, elas vão fazer uma compra ainda melhor. E aí deixa eu dar essa dica de ouro aí. Então, digamos que alguém tenha 100 mil reais de economia e aí tenha mais 50 mil reais de fundo de garantia. Então, essa pessoa já tem 150 mil. Né? Digamos que essa pessoa vá fazer uma avaliação de crédito e ela consegue, então, uma avaliação de crédito que ela tem mais 400 mil de crédito. Portanto, ela tem 400 mil de crédito, mais os 100 mil e mais os 50 mil. Quando ela for procurar um imóvel, ela já pode procurar um imóvel de 550 mil reais. Exatamente. Então ela já sabe o quanto que ela... qual é o tipo de imóvel que ela pode procurar. E o mais legal, ela pode fazer uma negociação melhor, porque ela já chega empoderada quando ela for comprar o imóvel, seja numa imobiliária, seja numa construtora. Ela pode ter o crédito aprovado já e mostrar... Pré-aprovado. Isso faz toda a diferença para a pessoa, sabe? Então ela pode falar assim, não, eu tenho um terreno que vale 200 mil, eu tenho mais uma carta de crédito que eu já consegui uma aprovação na solução lá, através do banco tal de 500 mil, já são 700. Tenho mais um fundo de garantia, muito comum em Joinville, de 80 mil, 70 mil, 100 mil, 50 mil. Soma-se isso e mais uma economia.
o poder que essa pessoa tem quando chega numa imobiliária, numa construtora, aumenta muito. Sim. Sabe? E facilita para ela a documentação, a compra do imóvel. Então, eu só estou comentando isso, Wagner, porque o processo normalmente acontece ao contrário. Exato. Eu vou escolher o imóvel. Agora eu vou correr atrás da... Agora eu vou tentar financiar E às vezes acaba se frustrando porque não consegue. E às vezes aquele imóvel que ela quer não dá para financiar porque não tem uma verbação ou não tem uma negativa ou coisa do gênero. Sim. Portanto, se ela inverte esse processo, ela chega empoderada. E uma pessoa empoderada, meu amigo, ela faz o negócio melhor, sempre. Muito bem. Então siga o conselho do Ivandro e procure a Solução Crédito Imobiliário, Rua Orestes Guimarães, número 500. Fale propaganda gratuita, é isso aí, mesmo. Muito bem. Ivandro, vamos falar agora, falando de propaganda, a gente vai falar um pouco sobre... Até vou pedir para o Roger me ajudar. A questão assim que eu vejo, né? Alguns amigos meus, professor de história, professor Wilson, tem coleção de selos. Bastante gente tem coleção de selos, né? Outros colecionam figurinhas. Outros colecionam camisas de futebol. A Convisa tem a coleção Convisa. Você descobriu isso lá, É uma coleção de empreendimentos de alto padrão, né? Falem rapidamente um pouquinho sobre cada um deles, aí você consegue identificar. Bom, o do centro é o Valentino, né? O Valentino é um empreendimento que está em construção na rua João Pessoa, ali no América. Né? Uma localização super premium, né? São 2 apartamentos de frente, maiores, e 2 apartamentos voltados para a área norte da cidade, todos com 3 suítes. É um espetáculo. E ali, não importando que local que escolha, a vista é excelente. É maravilhoso, ali, né? porque um prédio de 16 andares é alto, e, em geral, ali os prédios são todos mais baixos, né? Aí, o da direita dele, eu acho que para quem está em casa, do vídeo, então, é um empreendimento que é o Eleven, esse mais azul, né? Que ele fica no Balneário Pissarras, que é uma cidade que a Convisa também atua. É um prédio com 3 suítes, na quadra-mar, né? Com um apartamento por andar, é um projeto super exclusivo. Ali próximo onde era o Bali High, por ali. Próximo do Bali High, exatamente. Depois, ao lado dele, é o Full House América, um empreendimento que fica pronto agora em dezembro. As pessoas começam a morar já em dezembro e tem pessoas que vão passar o Natal nele. O do lado de cá é o empreendimento Lacroix, que também fica na rua João Pessoa. É um prédio que já foi entregue pela Convisa. Muito lindo. Depois, do lado de lá, nós temos o Giovanni Di Pietro, que é este empreendimento aqui na rua Coronel Santiago, perto do Angeloni, onde é um prédio que tem a vocação para proprietários ou tutores de pet, né? Porque é um prédio todo orientado para isso. Você tem aquela portinhola embaixo da porta para que o animalzinho possa passar para se alimentar, né? Sair, voltar para o outro. Tem um espaço pet para ser atendido, inclusive, por veterinário ou por pet shop dentro do prédio. Tem também na varanda uma torneira para você lavar a varanda, né? Quando o teu cachorrinho está ali e faz o número 1 ou o número 2 ali na varanda. Então, tem esse espaço voltado para higiene e limpeza. E também, além disso, é um prédio que oferece uma localização muito boa, né? É um prédio que nos orgulha muito. O do lado, então, dele, nós temos... Opa, saiu dali o vídeo. Acho que ele vai... Aí vamos mostrar o... Esse é o Giovanni Di Pietro, E a curiosidade é que Giovanni Di Pietro, algumas pessoas perguntam... Esse espaço que você falou ali, ele é para uso de algum profissional ou a própria pessoa que mora? Tanto faz. Pode vir um profissional, aqueles que vêm dar banho nos cachorrinhos em casa. Ou ela né? mesmo faz. Ou ela mesmo faz. Tem um espaço lá. Os apartamentos todos, eles têm piso vinílico para facilitar na limpeza de quem tem pet, né? E também até no deslocamento dos animaizinhos, porque ele é um piso que não escorrega tanto quanto e a questão do barulho também, né? E você falou do nome... Do nome Giovanni Di Pietro, é uma homenagem, então, ao protetor dos animais, que é o São Francisco de Assis, né? O nome de batismo de São Francisco, chama Giovanni Di Pietro, né? E depois o outro prédio do lado do Giovanni é o Alameda Hof Colin, é um empreendimento corporativo
onde era a localização do antiga Uni do Unité, na rua Ralph Colino, América, né? E o próximo... É bem próximo da Solução, eu acabo vendo todos os dias o pessoal trabalhando. Ah, então, é ali. Na região do Centro Eventos, né? Sim, exato. E o próximo, então, é um empreendimento frente ao mar, em Itapoá, que é o edifício Pedra Bela, um sucesso de vendas da Convisa na cidade de Itapoá. Nós temos um vídeo também do como chama? Vitorino? Valentino, exatamente. Nós temos o vídeo do Valentino, também vamos aproveitar e falar um pouquinho mais dele, que é um empreendimento que também chama muito atenção, tanto que está no centro ali da imagem, né? O Valentino é um ícone da construção, também um belíssimo projeto também dos arquitetos renomados Kaique e Juliane. Ele fica na rua João Pessoa, são apartamentos todos com 3 suítes, 2 vagas de garagem. É um prédio que ele vem com um tratamento acústico muito grande, de tal forma que você vai morar com um conforto de não ouvir o ruído do apartamento de cima ou de baixo e não gera também ruído para os vizinhos, né? Então essa é uma proposta da Convisa, esse investimento nosso em lajes com manta acústica, com soluções acústicas para o melhor conforto dos moradores. Este é uma das, vamos dizer assim, um dos DNA da Convisa. A gente faz construção sempre orientada para quem vai morar, né? Então, esta é um diferencial grande que nós temos na empresa. Portanto, o cimento, o tijolo, a areia, o alumínio, o aço, a tinta, eles são utilizados pela equipe da Convisa como se fosse uma obra de arte para entregar para o morador um ambiente absolutamente seguro, confortável e que ele se sinta muito bem com a família dele, com os amigos, né? E quando isso acontece, a gente fica muito, muito feliz e orgulhoso. Claro, com certeza. Geralmente acontece. E é de chamar os amigos e mostrar realmente o empreendimento e todo mundo acaba ficando bastante encantado em relação a isso. Bem legal, me chamou muito a atenção essa coleção Convisa, como vocês chamaram, né? E esses 2 empreendimentos aí que a gente mostrou no vídeo que acaba chamando a atenção. E aí você falou do Full House que tem inauguração agora no início de dezembro. Isso, já, né? Início de dezembro, entrega um empreendimento que para nós também é uma referência ali no América, né? É um prédio bem bonito, né? Também um prédio com piscina aquecida, com garagens amplas. Aliás, garagens, até quem vai comprar um apartamento, olhem para as garagens. Às vezes as pessoas esquecem de olhar, mas diferente de quem mora numa casa, Wagner, quem mora num apartamento entra e sai do apartamento pela garagem. Porque, em geral, você sai do teu apartamento, você pega o teu carro e vai trabalhar, ou vai para a escola. Tem que ser prático, tem que ser fácil, não pode ser... você tem que comprar uma garagem consciente, né? Então, as garagens em apartamentos, elas precisam ser fáceis, precisam ser práticas, precisam ser confortáveis, porque é a tua porta de entrada e saída do teu apartamento. Sim. E, em geral, as pessoas esquecem disso. A gente tem essa preocupação já original. A gente não entrega garagens que sejam ruins. Mas é importante que o cliente olhe as garagens mais do que muitas vezes o apartamento. Porque se você, por exemplo, quiser fazer alguma modificação dentro do teu apartamento, porque tu achou um pouco o teu quarto apertado, às vezes você consegue mudar numa parede ou outra. Na garagem você não consegue mudar, porque tem uma coluna de um lado, uma parede de outro, uma outra coluna, então você não consegue mudar. Você recebe aquela garagem e vai conviver com ela até vender o apartamento. Exatamente. Tem um colega meu que está morando num apartamento, fui lá com ele esses dias e... aqui essa garagem é ruim, daí tem que entrar de ré e daí tem que sair meio não sei o que, e é toda aquela dificuldade. Realmente são coisas que as pessoas acabam não pensando, ficam encantadas com as outras coisas. A garagem de prédio, ela sempre é um pouco mais justa do que a garagem de casa. Claro. Sempre em geral é. Mas ela não precisa ser ruim. Ela pode ter um conforto bom para o morador, né? Exatamente. E antes de a gente continuar falando sobre a Convisa, quero falar também, Ivandro, sobre a MAST Soluções Contábeis. Você falou, conhece o Fábio, né? Muito bem. Sim. A MAST é especialista no segmento da construção civil, né? MAST Soluções Contábeis, mais de 16 anos no mercado, atuando com uma equipe de ponta,
entrega qualidade, eficiência, agilidade para mais de 350 clientes. Soluções contábeis para incorporadoras, construtoras, engenheiros, arquitetos, imobiliárias e holdings. Especializada em planejamento tributário e societário para empreendimentos. Regime especial de tributação e serviço eletrônico para aferição de obras, o chamado SERO. Evite problemas procurando uma empresa especializada na contabilização da construção civil. Saiba mais em mastecontábil.com.br ou mastecontábeis no Instagram. Ivandro, a gente mostrou ali alguns empreendimentos e vocês estão partindo também para o litoral. Começou primeiro Pissarras, depois foi para Itapoá, é isso? Sim, iniciamos por Pissarras, o nosso empreendimento Eleven lá está quase pronto. Entre março e abril próximos agora a gente conclui e depois a gente seguiu para Itapoá, né, onde nós estamos com um empreendimento também já em início de construção, já estamos indo para a segunda laje agora, num total de 6 lajes, né? Então essa é a nova Convisa que está também aí no litoral. Nossa região como um todo tem crescido bastante, né? Sim. Então isso nos ajuda no crescimento e também a gente está com um olhar voltado para o litoral, para oferecer para os nossos clientes também uma opção de litoral. E em Itapoá, especificamente, vão ser 2 empreendimentos na sequência? Nós temos um empreendimento já em construção e nós já temos outros terrenos onde os projetos estão em desenvolvimento, depois ingressa na prefeitura e aí vai para o mercado como lançamento. E acaba seguindo sempre esse padrão que vocês têm construído nos últimos tempos aí. A Convisa evoluiu muito, né, no padrão da construção civil, né? Porque a gente faz muita pesquisa e a Convisa é uma das poucas construtoras que tem o setor de construção separado do setor de projetos. Então nós temos uma gestão só de projetos e depois uma gestão só de construção. O que isso resulta? Isso resulta em projetos melhores elaborados, com mais tempo para pensar no projeto e a gente entrega, portanto, para a equipe de obra um projeto já com pouquíssimas desafios ou retrabalhos que precisam ser feitos lá, né? E lá na ponta isso resulta numa condição muito melhor para o morador, com soluções melhores, como essa solução, por exemplo, que eu comentei em relação aos registros dos chuveiros, como uma solução, por exemplo, que é quase que uma exclusividade da Convisa, eu falo quase porque pouquíssimas empresas usam, essa questão de você ter um nicho atrás da máquina de lavar e secar na tua lavanderia, onde a tubulação ela não fica entre a máquina e a parede, porque ali sempre fica uns 7 a 10 centímetros perdidos. E quem mora em apartamento sabe que essa preocupação com espaço ela tem que estar muito presente. Essa tubulação hidráulica e elétrica nos prédios da Convisa, elas ficam dentro da parede. Portanto, você encosta a máquina na parede e ganha esse espaço. Isso só vem por quê? Porque tem uma equipe de projetos pensando o tempo inteiro em gerar um uso melhor do nosso apartamento para o morador, né? Por exemplo, a questão das esquadrias. Antigamente, como é que nós comprávamos esquadrias? Quando chegava na hora de comprar as esquadrias e colocar, a gente chamava boas empresas e essas boas empresas apresentavam para a gente boas soluções de esquadrias. E a gente, então, seguia a orientação deles e comprava aquilo que eles nos ofertavam. Como é que a gente faz hoje, Wagner? A gente desenvolve um projeto específico da esquadria. Esse projeto da esquadria leva em conta ventilação, iluminação, ruído, e depois acústica, ruído, né, acústica, e a questão também do som, né, aliás, da iluminação e da ventilação. Esse projeto a gente leva para aqueles mesmas empresas de serralheria, de alumínio, e aí a gente não compra mais o que eles querem nos vender. A gente compra aquilo que foi projetado para atender mais adequadamente o futuro morador daquela obra. Isso faz toda a diferença. Sim, claro. Só tem, além da Convisa, só tem mais uma empresa em Joinville que faz isso. Então isso é um compromisso nosso com o morador. Isso para nós faz toda a diferença. Muito bem. Ivandro, a gente está chegando ao final aqui do Já? nosso... Rápido, né? Passa rápido. Bastante rápido. Mas eu queria agradecer muito a tua presença aqui.
né? Eu sabia que ia render uma conversa muito boa. Obrigado. Você tem muitas histórias aí boas para contar. A Convisa tem empreendimentos excelentes. Eu queria mostrar um pouco, né, de tudo isso que vocês apresentam, dos diferenciais e tudo mais, que eu acho que é bem interessante. E muitas vezes o público acaba não sabendo. E acho que é mais importante destacar que é uma empresa aqui da nossa cidade que está desenvolvendo e servindo como base para outras empresas aí, Brasil afora, mundo afora, enfim. Então eu queria deixar esses últimos instantes aí, para de repente você falar alguma coisa. Wagner, acho muito importante deixar esse recado. Assim como você deixou o seu recado sobre a pessoa se preparar para o financiamento imobiliário, deixe seu recado se tem alguma coisa que você acha muito importante de destacar para os nossos telespectadores. Eu quero te agradecer, né, a oportunidade. Assim, falar da Convisa eu falo com paixão, né, porque eu tenho 3 filhas, a Maria Júlia, a Maria Alice e a Convisa. Uhum. E eu falo porque é uma empresa que a gente cuida dela, a gente cuida de cada detalhe, né, com muita atenção. Quem tem empresa, quem empreende sabe dos desafios que é tocar uma empresa no Brasil, né? Mas a gente acorda todo dia muito motivado, em busca de soluções, em busca dos melhores terrenos, né? Em busca dos melhores materiais. Hoje à tarde mesmo eu estava em 2 reuniões que eu participei com a equipe de compras, onde numa reunião nós estávamos lá escolhendo porcelanatos para os novos empreendimentos. Uhum. Isso eu faço questão de estar junto com a equipe, de estar dando a minha opinião, de trazer a experiência, de apontando caminhos, né? Uhum. Para que eles façam as melhores escolhas. As escolhas não são minhas, já foram somente minhas. Hoje nós temos uma equipe grande de engenheiros, de arquitetos, de compradores que fazem as escolhas, mas eu estou ali junto, trazendo a experiência. E uma outra reunião que a gente estava também, era uma reunião onde nós estamos, no dia de hoje, comprando 3 elevadores para uma nova obra nossa, também apontando elementos que devem ser verificados, como, por exemplo, velocidade do elevador, isso é muito importante, altura do elevador, né? É muito importante para quando você quer transportar um sofá, né? Que às vezes tem que levar pela escada, porque na altura do elevador não é possível. A carga, a capacidade de carga. Né? Isso que eu não estou mais falando de aspectos de segurança, não estou mais falando de aspectos de assistência técnica, né? Dos serviços pós-entrega que vai dar para os clientes. Então, acabamentos do elevador, a tecnologia embarcada que vem hoje nos elevadores novos, que você já pode saber a temperatura externa, você pode saber o trânsito, qual é o melhor lugar para você fazer o percurso. Já na saída entre o teu apartamento e a garagem, tem elevadores que já te proporcionam toda essa carga de informação antes de você chegar no carro. Então, eu gosto de participar disso, porque nós somos uma empresa orientada ao morador, e é para ele que a gente acorda todos os dias, trabalha motivado, e se Deus quiser, ir para os próximos 33 anos também, Wagner. Eu que agradeço a você. Obrigado mais uma vez, Ivandro. Lembrando que o Pode Morar tem o patrocínio de Solução Crédito Imobiliário, assessoria especializada em financiamento imobiliário. Saiba mais em soluçãocreditoimobiliario.com.br. BR Condos, a maior rede de administradoras de condomínio do Brasil, brcondos.com.br. E Mast Soluções Contábeis, especializada na contabilização da construção civil, mastcontábil.com.br. Muito obrigado pela audiência de todos. Peço que compartilhem esse vídeo com os amigos, enfim, temos muitas informações muito interessantes aqui que foram compartilhadas pelo Ivandro. Um abraço a todos, agradeço a audiência e até o próximo programa.